desejo acertar. Tu sabes que eu preciso melhorar. A minha vida está em tuas mãos. Ó Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim. Mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto a tua mão. E é a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta, a tua mão que me protege, me defende do mal. É a tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara, a tua mão que me leva. Oh, glória a Deus, é a mão de Deus que nos mantém de pé. Louvemos, pois, a Ele por todas estas coisas. A mão de Deus está nos sustentando. A mão de Deus está nos guiando em nome de Jesus. Mas já são 3h09. Eu quero convidar você, ouvinte, você internauta, para abrir a sua Bíblia. Se você não tiver com a sua Bíblia em mãos, você pode baixar rapidinho o aplicativo aí, Bíblia Sagrada, e você pode acompanhar a leitura que vai ser feita pelo pastor. Você pode estar meditando na leitura. E com certeza, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Paz do Senhor, pastor Renato. Paz do Senhor, missionária Andréia. Amém. Paz do Senhor, meu amigo. Você que está me ouvindo agora, em casa, no rádio. Você que está através da TV, eu sou fiel. Quero cumprimentar você e a sua família. Que Deus abençoe você, a sua casa, o trabalho de suas mãos. Quero convidar você para abrir comigo Juízes, capítulo de número 6. Deus tem falado comigo desde o amanhecer deste dia. Estava hoje no meu momento bíblico pela manhã com meu filho Moisés. E meditávamos desse texto, palavra de Deus. Interessante que eu fui convidado, missionário André, para pregar num congresso no fim do mês. E eu gosto quando as igrejas passam o tema, porque é um desafio para o pregador ir buscar, ir cavar, ir estudar aquela temática. Às vezes acontece de cair num assunto que a gente já está familiarizado, vamos dizer assim. Mas às vezes não é um assunto que a gente conhece muito bem e não temos as pérolas para entregar. E eu costumo dizer que antes de Deus falar com a igreja, Deus fala primeiro com o pregador. E eu quero convidar você para a gente meditar nesse texto da palavra de Deus, Juízes capítulo 6, quero mandar a paz de Cristo para minha esposa, a missionária Messia. Estava aqui conversando com a missionária André agora, ela está em casa, acabou de chegar do trabalho agora há pouco, mas está um pouco enferma. Meus filhos, todos aqueles que estão ouvindo, que eu compartilhei este link da programação da Rádio Maranata FM, que Deus continue abençoando esse projeto de Deus, que há mais de 30 anos tem abençoado as vidas no nosso estado de Pernambuco, e em todo o Brasil e em todo o mundo, por aqueles que acompanham através das mídias sociais. Ao meu amigo André Carvalho, diretor dessa rádio, e todos os seus ladeados que têm abençoado dia após dia as nossas vidas espirituais através da programação da Maranata FM. Juízes capítulo 6, verso de número 11. Juízes capítulo 6, verso 11, está escrito assim a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizeítras, e Gideão, seu filho, que estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por
que tudo isso nos sobreveio, e que feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo que não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e te livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não enviarei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porventura hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Amém. Queridos, a história deste juiz, deste homem de Deus, deste profeta do Senhor, chamado de Gideão, que é uma história marcante do Antigo Testamento, pelo menos um dos juízes do Antigo Testamento, que marcou a sua época por causa daquele período em que eles passaram 7 anos sofrendo nas mãos dos midianitas e daqueles que vinham do lado do ocidente, aquelas tribos que oprimiam Israel por vontade permissiva de Deus, pelo fato deles haver se afastado de certa forma do Senhor, permitido que o altar do Senhor fosse quebrado, fosse derribado, e ali fosse edificado um altar para Baal. Interessante é que eles edificaram um altar para Baal, e do lado do altar de Baal eles colocaram um poste, uma espécie de homenagem à deusa Azera. Então Baal e Azera eram deuses adorados comuns naqueles tempos pelos midianitas. Eles estavam cultuando a Baal e Azera, enquanto Israel era oprimido, porque deixaram-se ser por falta de temor, por falta de fé, por falta de busca. O cenário era caótico, as pessoas não tinham mais aquela glória, aquele fogo, aquele poder. Eles viviam como vivia Gideão, como Gideão fez lembrar ao Senhor, dizendo para Deus: o Senhor nos fez, como diz os nossos pais, sair do Egito, subir do Egito, mas agora o Senhor nos desamparou, agora o Senhor nos deixou só. E na verdade, isso era vontade permissiva de Deus. Pelo que processo? O processo do seguinte: desceu-se, como desceu o nível espiritual, como desceu a glória espiritual que havia na vida daquele povo, o afastamento daquele povo, a brecha que aquele povo deixou-se abrir para que aquele altar de Baal fosse construído naquele lugar. Houve esse rompimento, essa ruptura entre Deus e os homens. Mas o interessante é que, como nós sabemos, mesmo em dias de fraqueza, mesmo em momentos de sequidão, em desertos, Deus nunca deixou o seu povo só. A presença de Deus não é ausência de provações. A presença de Deus não é ausência de deserto. O que a gente precisa entender, às vezes, é o momento crucial em que Deus está nos dando lições através das nossas próprias dores. Porque tem muita gente que está me ouvindo agora, e até mesmo nós, às vezes, quando estamos vivendo em tempos de crises e de guerras, a gente pensa logo na ausência de Deus. Deus me esqueceu, Deus me deixou só. E não é isso. Na maioria das vezes, Deus está nos dando lições dentro desse deserto. Agora, quando eu e você, a gente começa a se desviar e se transviar para o nosso próprio lugar,
se afastando das coisas de Deus, se afastando do querer de Deus, se afastando da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para nós, aí o Senhor entra em ação com a sua mão forte, com o seu braço forte e coloca a gente no nosso devido lugar. E o que é que ele faz? Ele faz isso que ele fez com os israelitas. Os israelitas, missionário André Nascimento, eles plantavam, eles semeavam, e na época da colheita, os midianitas oprimiam a cidade. Está escrito no texto que eles subiam ao monte, fizeram covas do monte, fortificaram alguns lugares, mas não era para guerrear, era fugindo do inimigo, porque como eles estavam distantes de Deus, a distância entre um homem e Deus, os homens e Deus, abre a lacuna da fraqueza. Quando eu estou distante de Deus, que eu olho para o gigante é muito maior do que eu. Mas quando eu estou perto de Deus, que olho para o gigante, aí eu vejo ele pequeno e o Deus que eu sirvo maior do que ele. Foi isso que aconteceu. Eles se distanciaram de Deus, eles se afastaram do Senhor, eles deixaram o altar do Senhor de lado e deixaram prevalecer o altar de Baal. O poste de Azera estava diante daquele lugar. E a Bíblia diz que eles eram oprimidos. A Bíblia diz que isso aconteceu no capítulo 6 dos Juízes, durante o período de 7 anos. Foi 7 anos de vergonha. Foram 7 anos de perca. Foram 7 anos de crises. Foram 7 anos de dores. Por quê? Culpa própria do povo. O povo se esqueceu de Deus. O povo se apartou dos caminhos do Senhor. O povo não queria mais a intimidade com Deus. E parece que eu vejo alguém me ouvindo agora e dizendo para mim assim: mas pastor, eu sirvo a Deus. Eu estou na presença de Deus. E por que isso me sobreveio? É justamente aquilo que nós lemos. A Bíblia diz que neste momento em que o povo está sendo oprimido, Deus encontra um servo do Senhor, debaixo dos carvalhos, filho de Joás, da tribo de Manassés, mas ele estava malhando trigo no lagar. E malhar trigo no lagar é justamente aquilo que os israelitas costumavam a fazer. Sabe quando? No tempo da colheita. Enquanto alguns, no tempo da colheita e da sequidão, estavam fugindo dos midianitas, Gideão procurou um carvalho para se abrigar. E a visão aqui, missionário André Nascimento, é justamente essa. É porque muita gente olha somente para a crise, mas sempre Deus levanta um que no tempo da crise encontra um carvalho para se abrigar debaixo deles. E quem são eles, pastor? São aqueles que ainda têm a visão espiritual. São aqueles que ainda têm a percepção espiritual. São aqueles que ainda têm as audições espirituais para ouvir a voz de Deus. Deus desceu na terra e encontrou Gideão debaixo do carvalho, malhando trigo no lagar, enquanto a grande multidão de israelitas estavam se escondendo. Estava nas covas, subindo ao monte, mas não era para orar, era para se esconder. Querido, escute a palavra de Deus, ouça a voz do Senhor nesta tarde falando contigo, porque eu sei que a guerra não está sendo fácil. Eu sei que esse deserto não tem sido fácil, mas o Senhor te toma pela tua mão direita nesta tarde e te diz: não temas, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. Foi isso mesmo que aconteceu. A calamidade estava instalada durante 7 anos, até que o anjo do Senhor assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, e que pertencia a Joás, o Biezitra, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Houve, sabe o quê? Uma estratégia da parte de Gideão. Deus está te dando estratégia. Deus está te dando sabedoria. Deus está abrindo a tua visão. Sabe o que me fez lembrar, meu amigo? O período da pandemia, onde tanto se esconderam, tanto se escravizaram, e até hoje existe ainda pessoas que estão escondidas dentro das cavernas, que não saíram mais
das cavernas. Eu tenho viajado o Brasil e às vezes chego nas igrejas que eu preguei há 3, 4 anos atrás e pergunto: pastor, cadê aquele povo? E os pastores me respondem: meu filho, depois da pandemia o povo não voltou mais. Isso quer dizer que tem muita gente ainda dentro das cavernas escondidos, mas no meio dessa crise, desse caos instalado, teve alguém que teve a visão de Deus. Com certeza o senhor sabe que muita gente durante a pandemia cresceram. Teve gente que ficaram prósperas durante a pandemia. Teve pessoas que enriqueceram, abriram empresas, comércios. Teve gente que cresceu espiritualmente. Teve cristãos que nunca leram a Bíblia e durante aqueles 2 anos leram a Bíblia inteira, estudaram, fizeram estudos profundos. Por quê? Porque nem todo mundo no período de crise deixa as suas expectativas na crise. Sempre terá alguém que vai ver um Deus maior do que a crise. E eu quero ser boca de Deus e profeta para sua família, para sua casa e para sua vida nesta tarde. E dizer para você que está me ouvindo, ei, Deus vai abrir os teus olhos espirituais. E Deus vai te dar estratégias poderosas nesta crise. Eu sei que no meio da família, às vezes, é um grupo muito grande daqueles que são negativos, sabe? Aqueles que nada vai dar certo para eles, tudo vai dar errado. Não abre os pessimistas, isso mesmo. Que eles não acreditam na chamada de Deus na sua vida, eles não acreditam no crescimento de Deus, no propósito que Ele tem na sua vida, mas sempre existirá um que Deus planta naquele lugar para dizer: eu creio, eu acredito, eu vejo a boa mão dos eu vejo a glória de Deus resplandecendo sobre a sua vida, e é isso mesmo que vai acontecer. Deus vai te erguer. Deus levantou você para ver aquilo que ninguém vê, para ver a graça, a glória, a unção e o poder de Deus nas mínimas coisas, porque foi isso mesmo que aconteceu. Quando Deus fala com Gideão naquele carvalho, quando Deus está falando com Gideão naquele carvalho, quando Ele está dizendo para Gideão: eu estou aqui, estou falando face a face contigo. E olha como é que Deus entra num assunto com Gideão. Gideão, tu és valente e tu és valoroso. Gideão, tu és um varão valoroso. E o Senhor é contigo. Meus queridos irmãos, enquanto a multidão estava fugindo para o monte, Gideão estava malhando trigo naquele lagar e ouvindo a voz de Deus. Mas eu quero falar para você, dentro desse tempo que me resta, sobre a resposta de Gideão para Deus. A resposta que Deus dá para Gideão é muito interessante. E eu aprendo aqui nesta tarde, junto com você, que quando temos a percepção daquilo que nós somos e daquilo que Deus é, parece que é uma junção de duas coisas que dá certa. Quando eu assumo quem eu sou e quando eu reconheço quem Deus é. Eu não preciso dizer para Deus quem eu sou, até porque Ele já sabe quem eu sou. Mas quando eu oro ao Senhor, quando eu estou diante da presença do Senhor, abro meu coração e digo para Deus: olha Deus, eu sou isso aqui mesmo que o Senhor já sabe que eu sou, mas Tu és grande. Olha Senhor, eu perdi aquela causa, mas Tu és a minha justiça. Olha Senhor, eu estou sem paz, mas Tu és a minha paz. E ali você vai dizendo para Deus aquilo que você é e aquilo o que Ele de fato é. A resposta de Gideão está aqui no verso de número 13. Olha o que Gideão disse para o Senhor. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel nas mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus estava dizendo isso para Gideão. Mas ele disse: ai meu Senhor. Olha a resposta de Gideão. A resposta de Gideão é de alguém que tem limitações. A resposta de Gideão é de alguém que está dizendo assim: Senhor, eu estou malhando trigo neste lagar. Eu não estou no meio daquela multidão, mas deixa eu abrir meu coração para o Senhor, Pai. Ainda existe medo dentro de mim. Eu tenho as minhas limitações, Senhor. Senhor, olha, eu sou um pequeno, Senhor.
Olha o que Gideão disse para Deus: ai, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Irmãos, a tribo de Manassés, a palavra Manassés quer dizer aquele que é esquecido, esquecendo-me, aquele que é esquecido. Manassés, aquele que é esquecido. Então, o que Gideão estava dizendo: Senhor, não é propício a minha vida, não é propícia a minha história. E não só isso não, pai, tem mais uma coisa. O que é, Gideão? Eu sou o menor da casa do meu pai. Então o que Gideão estava dizendo, eu posso fazer aqui até uma comparação, um paradoxo ou analogia com outras histórias da Bíblia, não é mesmo? Como Jeremias, quando Deus o chamou e escolheu Jeremias, ele disse para o Senhor: eu não sei falar porque sou uma criança. E Deus disse para ele: não digas que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviares, tu irás, e tudo quanto eu te disser, tu dirás. Aí Jeremias disse: mas tem um problema, Senhor, são eles que não vão confiar e acreditar na minha chamada. E Deus disse, Jeremias capítulo 1, no verso 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar disso, Senhor. O que Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia, te escolhi como profeta a nações. O que Deus está dizendo para você nessa tarde é que a chamada dele na tua vida, a escolha dele na tua vida, o querer dele na tua vida não depende de você, mas veio dele. Foi ele quem te chamou, foi ele que te escolheu, é ele quem te capacita. Não interessa o que A ou B ou alguém diz de você. Deus te chamou primeiro e ele vai honrar você e a sua casa. Gideão: Senhor, eu sou da tribo de Manassés, somos o mais pobre de lá. E tem mais uma coisa, Pai, eu sou o menor da casa dos meus pais. Queridos, isso aqui é muito forte. É quando eu assumo quem sou e quando eu reconheço quem Deus é. Você quer que essa porta se abra para você? Você quer que este milagre aconteça com você? Você quer que essa glória manifeste sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Escute essa palavra de Deus. Assuma quem você é e reconheça o poder de Deus sobre a sua vida. Assuma a sua geografia, a sua biografia. Assuma a força que você tem. Mas interessante é sobre as igrejas, né, na Ásia Menor, que são centenas, mas Jesus resolve falar com 7. Em uma das 7, chamada de Filadélfia, a igreja, teoricamente, segundo o texto escrito, a igreja fraca. Olha o que o Senhor disse para ela: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti eu tenho posto uma porta aberta, porque mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu não vejo as outras igrejas sendo chamadas de fraca, mas Filadélfia é fraca. Assumi aquilo que eu sou, mas dizendo que o Deus a quem eu sirvo é maior do que as minhas dores. O Deus a quem eu sirvo é maior do que as minhas fraquezas. Interessante é que propositalmente Davi, o filho de Jessé menor, está cuidando do rebanho do seu pai, ovelhas, num campo. Ele deixa as ovelhas no aprisco e vai para o campo de batalha entregar alimento para os seus irmãos. Eu não vejo aqui Jessé preparando o seu filho para enfrentar o gigante Golias. Mas enquanto para Jessé, Davi é o entregador de alimentos, Deus está preparando um cenário para honrar Davi diante dos seus irmãos. E os irmãos de Davi vai deixar bem claro quem ele é. Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas malhadas. Tu não deveria estar lá no serviço pequeno, menor, fraco, pastorzinho. Porque isso era Davi para eles.
Mas olha quem é Davi para Deus. Davi, eu sei que tu estás desarmado, mas há uma funda na tua cintura. Desce ao ribeiro e pega 5 pedras. E com essas 5 pedras, através de mim, da minha glória, do meu poder, do meu nome, Davi, todos sabem que tu és pequeno. Todos sabem que tu não tem condições. Mas eu na tua vida, tu és a maioria. Foi isso que aconteceu. Davi derrubou Golias, arrancou a cabeça do gigante e levou para o rei Saul. E todos gritaram o nome de Davi. Então Davi, que era pequeno para os seus irmãos, mas para Deus Davi era grande. Por quê? Porque a presença de Deus estava sobre ele. Jeremias dizendo, não sei falar, não tem condição. Jeová diz, não interessa, Jeremias, eu sou quem conduzo a tua vida e coloca as minhas palavras na tua boca. E Gideão está dizendo, vim da tribo de Manassés, sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a mais pobre que tem lá. E Deus está dizendo, Gideão, eu sou contigo para te livrar, eu irei te livrar e abater os midianitas como um só homem, porque eu te escolhi, Gideão. Escute, a visão de Deus é diferente da minha e da sua. Você olha para este problema, para esta dificuldade, para este gigante nesta tarde e diz assim para mim, pastor Renato Souza, já fui para a esquerda, para a direita, para a frente e para trás, não tenho como resolver essa situação. Deus está dizendo, Ele é o teu Senhor, está entrando com providência nesta peleja. O Kamantarakalashandara, Ele vai colocar tudo no seu devido lugar para te dar vitória, Gideão, para abençoar você. Reconheça quem você é. Reconheça quem Deus é na sua vida. Eu sei que as estratégias como Gideão você também tem. As ferramentas como Gideão você também tem. Mas Deus está querendo conduzir Gideão para o seu caminho de propósitos. A gente não entende nada hoje, missionária. Mas Deus está caminhando conosco. Aleluia. Ele disse, eu sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para quê, Pai? Para dar o fim que vos espera. Deus sabe o que faz. A glória de Deus habitou na vida de Gideão. Escute isso. Gideão preparou um altar para o Senhor. Fez como o anjo do Senhor lhes ordenara. O fogo desceu do céu, consumiu o holocausto de Gideão. Gideão pediu sinais para confirmar a presença de Deus na sua vida. Isso aqui é forte. E disse, eu irei guerrear contra os midianitas. Mas antes de eu ir, eu quero a confirmação que tu estás comigo. E Deus disse, então toma a confirmação que eu estou contigo, Gideão. Eu estou te mostrando que eu sou na tua vida agora. E Deus mostrou para ele a sua grandeza. Ele pediu a confirmação através do altar e o fogo queimou o altar. Depois ele pediu a confirmação através do algodão da lã. O algodão ficou molhado e ele disse, mas se tu estás comigo, agora eu quero o algodão seco e a terra molhada. E Deus disse, toma aí! 3 vezes o Senhor confirmou para Gideão que era com ele. E disse, pega todos os homens agora das tribos e junta todos eles. 32.000 homens se juntaram para guerrear contra os midianitas. E quando Gideão disse, pronto, agora a gente vai descer para a batalha, Deus disse, ei Gideão, calma aí, porque a minha história contigo é essa, eu quero provar a minha glória na tua vida. Eu não quero que os israelitas depois digam que venceram a batalha por causa deles. Então faz o seguinte, dá o grito aí, Gideão, e fala para eles que foi eu que mandei tu gritar. Então fala, Senhor, o que é? E o Gideão gritou, missionária Andréa, os covardes e medrosos voltem
Aleluia! E voltaram 22 mil homens. E ficaram somente 10 mil com Gideão. E Gideão disse, com 10 mil agora eu vou descer para a batalha. Deus disse, nada. Tu vai pegar esses 10 mil que ficaram e vai descer para o vale. Procura o ribeiro de águas. Coloca todos eles para beber água. Aqueles que beber água igual como se fosse um animal. Aqueles que beber água vigiando, cuidando da sua retaguarda. Vigiando, estes irão ficar. Mas aqueles que se entregarem à beleza das águas. Aqueles que beberem águas de formas descansadas, como se não houvesse mais batalha, esses aí tu manda voltar. Interessante é que foram 9.700 que beberam água de forma desorganizada, ficando somente Gideão e 300 homens. Glória a Deus, aleluia. A impossibilidade do milagre, missionária Andréa Nascimento, estava formada. Por quê, pastor? Porque Deus trabalha na impossibilidade do milagre. É onde não se tem mais nada. É onde não se vê mais cura. É onde não se entende que a porta vai se abrir. É onde não se entende que não vai ser mais chamado. Ei, já completou o quadro aqui, meu querido. Não tem mais como entrar. Ei, o diagnóstico já foi dado pela medicina. Não tem mais como ser curado. Ei, esta família já foi destruída. Não tem mais como ser restituída. Aí Deus traz este pregador nesta tarde na Rádio Maranata para dizer: eu sou Deus de milagre, o que até Igiadai Ocamândia, que trabalho nas impossibilidades, e eu entro agora com cura, e eu entro agora com providência, e eu entro agora para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Eu não sei se você acredita em profecia, mas toma esta de Deus aí. Gideão estava com 300 homens, mas Deus estava com ele. Era o suficiente para vencer qualquer exército que se levantasse. A glória é de Deus, a honra é de Deus, o poder é de Deus. Pastor, não sei mais o que fazer. Pronto, o cenário é propício para Deus agir. Eu concluo nessa tarde dizendo para você: não murmure, não reclame da situação. Mas está muito difícil, pastor, o que é que eu faço? Cante. O dia calazio direvia. Cante! A nome dizia alvidec. Adore a Ele em meio a essa dificuldade. Adore Ele em meio a esse vento, esta prova, esta luta. Porque é na impossibilidade que Ele opera sinais, prodígios e maravilhas. É só um vento. É na Aragadazione. Não precisa arrumar as malas e fugir. Ei, Aleluia. Deus está vendo cada lágrima que escorre do teu rosto, portanto, fica em paz. Ele te vê com toda essa dor, cuida de você, luta em teu favor. Vai abrir o mar pra você passar. É só um vento, não precisa se desesperar. E ao amanhecer a alegria virá, e ao entardecer a mesa pronta estará. Sentaram contigo quem te viu chorar. Essa coroa já é sua. É só um vento e vai passar. Esse mar não é maior que o meu Deus. Esse vento não é mais forte que o meu Deus. A glória dessa casa será maior. A luta pode ser grande, mas tu não está só. Esse mar não é maior que o meu Deus. Esse vento não é mais forte que o meu Deus. A glória dessa casa será
Deus, palavra abençoada, que Deus continue abençoando e dando sabedoria ao nosso pastor Renato Souza para estar ministrando a palavra do Senhor. Você que recebeu esta palavra, aplica ela no teu coração, guarda no teu coração, porque com certeza eu creio que o Senhor falou aos vossos corações. Vamos estar agradecendo a Deus, orando pelos nossos ouvintes, pelos nossos internautas, aqueles que estavam tão desanimados hoje, tão tristes, mas que receberam essa palavra. E o Senhor está dizendo para você: eu sou contigo, Paula, eu sou contigo, Maria, eu sou contigo, João, eu sou contigo, Pedro. Não vai ser com 32 mil, mas vai ser com 300. Mas você vai vencer no nome do Senhor Jesus. Olha aí. Esse mar não é maior que o meu Deus. Esse vento não é mais forte que o meu Deus. A glória dessa casa será maior. A luta pode ser grande, mas tu não estás só. Esse mar não é maior que o meu Deus. Esse vento não é mais forte que o meu Deus. A glória dessa casa será maior. A luta pode ser grande, mas tu não estás só. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Você que esteve conosco no ciclo de oração nessa tarde, Deus abençoe a tua família. Deus te dê um final de semana abençoado. Se Jesus não voltar semana que vem, estaremos aqui com vocês novamente para a glória de Deus. Nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Leninho, muito obrigado. Deus continue abençoando a tua vida. Tu és bênção. Nós vamos orar e logo após o nosso pastor Renato Souza, ele nos despede com a bênção dos apóstolos. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigada por este círculo de oração. Obrigada por ouvir a tua voz através da poderosa palavra que o Senhor ministrou através do teu servo. Obrigada por cada ouvinte que participou, Senhor, interagindo conosco. Obrigada por este círculo de oração, pela vida do Leninho, pela minha vida. Obrigada porque o Senhor esteve conosco até aqui. Obrigada porque é a tua mão que sustenta a nossa vida. Não temos palavras para te agradecer, porque o teu amor, Senhor, é de sobremaneira tão grande que chega até a nos constranger. Agora queremos te pedir, Senhor, abençoa cada ouvinte, abençoa cada internauta, onde quer que estejam, indo para o trabalho, voltando do trabalho, no seu automóvel, no aplicativo, no carro, no ônibus, na van, em casa, Senhor, no trabalho, na calçada, alguém que está escutando, ó Deus, na rua, alguém que está assistindo pelo celular, Senhor, dentro do metrô, aonde quer que estejam, que eles tenham sido alcançados pela tua presença. Concede-nos um final de semana abençoado. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos concede uma semana de bênção e de vitória. Continua com todo o sistema da Rádio Maranata FM, abençoando tanto a rádio como a Associação Betel. Faz aquilo que nós não podemos fazer e nos concede vitória em Cristo Jesus. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Nosso pastor Renato Souza vai nos despedir com a bênção dos apóstolos. Deus abençoe a tua vida. Se Jesus não voltar sábado, estaremos aqui para a glória do nome de Deus. Glória a Deus. Eu quero agradecer. Pode agradecer. Gratidão, minha amiga. Aproveite e deixe seu contato, pastor. Quem quiser lhe convidar para estar pregando nos eventos, nos congressos, o senhor aproveite e deixe seu contato também. Muito obrigada de Deus.
Gratidão pelo convite mais uma vez. Sempre que eu tiver disponibilidade, conta comigo, tá, amiga? Amém. Nosso contato é o mesmo já há muitos anos. Nunca troquei de telefone, é o mesmo número desde que me converti ao Senhor, acho mais de 15 anos. É o 9718 1116, tá bom? 9718 1116. Esse é o meu contato, você vai estar falando comigo, o WhatsApp também, para me estar indo na sua igreja. Ou você me segue no Instagram, né? Todos os dias a gente tem conteúdo novos lá. É o PR Renato Souza OFC. Pastor Renato Souza Oficial, o Renato Souza, se você vê, você vai nos encontrar lá. Deus abençoe você, todos os irmãos que estão aqui também ao vivo através do Instagram. Deus abençoe sua casa. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a tua vida, vaso. Fica na paz do Senhor. Hoje eu vim aqui